E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O filho do diabo. Ai, credo. Boa noite, Ana Paula, e boa noite a todos os assinantes deste canal maravilhoso. Quero lhe dizer que pode ler tranquila, pois todos os nomes aqui presentes foram devidamente alterados. Bom, sem mais enrolar, vamos à história. Chamarei-me de Lourdes neste relato. Atualmente tenho 70 anos. Na época do relato eu tinha 21. Havia recém me casado e então fui morar com meu marido no interior de Pernambuco. Nossa casa tinha 2 quartos e como ainda não tínhamos filhos, nós colocamos aquele quarto para alugar para alguém. Quando apareceu para nós um menino de uns 14 anos, Emanuel. Emanuel apareceu pedindo para ficar com o quarto, o que de prontidão nós negamos, já que ele era uma criança. Mas ele insistiu tanto, mas tanto, que cedemos. Afinal, se ele não pagasse, era só o enxotar dali. O preço era o que hoje equivaleria a uns R$ 150. Não era muito, mas já dava uma renda extra. E ele já pagou adiantado. Então, veio morar conosco. Foi então que as coisas mudaram. Emanuel arrumava toda a casa. Quando eu e meu marido chegávamos, a casa estava um brinco, tudo limpo e organizado. Louça lavada, comida feita. Meu marido até disse que isso era porque ele acabara de chegar e queria agradar. Mas não, ele fez isso durante todo o tempo que passou conosco. Quando então, passadas umas 2 semanas que ele estava lá, gentilmente ele pediu para arrumar o nosso quarto. E nós dissemos que não tinha necessidade. Ele então disse que era o mínimo que ele podia fazer e que já teria feito. Todavia, não queria se meter nas nossas intimidades sem permissão. Um amor, Ana. Tá rolando um fight lá dos irmãos. Bem, quando ele arrumou meu quarto, eu nem acreditei. Eu sempre fui aquela pessoa que dobra a roupa só juntando as partes. Dobra no meio, depois dobra de novo e tá pronto. Então ele não. Dobrava igual se dobra em... Falando nisso, esqueci de dobrar umas camisetas. Matheus deu umas camisetas pra eu dobrar. Eu esqueci, agora que eu lembrei. Já era, ele já dobrou. Bem, quando ele arrumou... Então, ele dobrava igual se dobra em lojas. Ficava tudo perfeitinho e retinho. Tanto que ele conseguiu desocupar uma gaveta que tínhamos lá e colocou nossos sapatos, que antes ficavam embaixo da cama. Um hóspede perfeito e um amor de pessoa. Sempre muito educado e formal. Além de que na escola ia muito bem. Sempre que aparecia com uma prova em casa, tinha tirado nota boa. Eu lembro que uma vez que ele ficou até tarde fazendo um trabalho de escola e não conseguiu acordar no dia seguinte e faltou a aula, ele chorou tanto aquele dia, como se tivesse feito a maior burrada da sua vida. Bom, Ana, passados 3 meses, me perguntei de onde ele tirava o dinheiro que ele pagava o aluguel. Sempre pagava em dia, mas não saía de casa direito, apenas nos fins de semana. Então eu fiquei pensando que para isso ele se prostituía. Nunca vi o pai ou a mãe ou qualquer outro parente ou responsável pelo menino. Quando comentei com meu marido sobre isso, ele disse que talvez os pais dele mandassem o dinheiro e que ele sumia nos fins de semana para farrear mesmo. Afinal, ele era um jovem e não era de se jogar fora, não. E também me disse para não se meter muito nisso, porque se ele não falou, é visível que ele não se sentia confortável com isso e que poderíamos até perder ele como inquilino. Sei que muitos que podem estar ouvindo isso agora devem estar se perguntando: como vocês aceitaram um adolescente em casa, do nada? Ou outras ladainhas devem lembrar que era outro tempo aquele. Era década de 70
E ainda por cima, no interior de Pernambuco, que até hoje não é tão desenvolvido assim. Casar sendo menor de 18 anos, ou os meninos saírem de casa com 15, 16 anos e os adolescentes trabalharem, era algo comum na época. Não era algo que acontecia há pouco, não. Tentem não pensar com a mentalidade de hoje. Bom, durante o 4º mês de estadia aqui em casa, em um fim de semana, um homem bateu no portão aqui em casa. Este que se deu como pai de Emanuel. E ele falou que o mesmo tinha fugido de casa e que ele tinha descoberto que ele estava ali na cidade e que falaram que o menino estava comigo. Ana, me veio uma sensação ruim, muito ruim mesmo, e eu falei que sim, ele tinha ficado comigo, mas que não estava mais, e que ele andava pela cidade e que se eu o visse entraria em contato. Ele respondeu que ficaria estacionado no carro dele, perto da igreja, e que o procurasse por lá. Então saiu. De noite, Emanuel chega em casa e eu conto que um homem procurou por ele falando que era seu pai. Quando eu descrevi o homem para ele, ele começou a chorar. Aos prantos disse que não o entregasse para ele, que se quisesse ele arrumaria as coisas e sairia na mesma hora, porém que não o entregassem e que ele sairia para não nos meter em problemas. Eu e meu marido o acalmamos e dissemos que não o entregaríamos para o pai dele, mas perguntamos, é claro, o motivo dele estar tão desesperado quanto a isso. E ele apenas nos disse que o pai dele era uma pessoa ruim. Então ouvimos uma batida na porta e quando abrimos era o pai dele que já veio invadindo o local falando que sabia que ele estava lá e que agora ele veria o que era uma pessoa ruim. E vários outros xingamentos e pragas que eu me recuso a falar aqui. Meu marido, então, conseguiu expulsá-lo com muito esforço, entre os berros. E então o rapaz disse mais ou menos as seguintes palavras. Se eu não consigo tirar você dessa casa, eu vou fazer você sair, seja pelo bem ou pelo mal. Peraí, o pai do menino disse isso ou o menino disse isso? Se eu não consigo, deve ser o pai dele, né? Deve ter dito o seguinte: se eu não consigo tirar você dessa casa, eu vou fazer você sair, seja pelo bem ou pelo mal. Depois daquele dia, o inferno começou. Encontramos arroz em volta da nossa casa. Os animais adoeciam e morriam. O candeeiro não segurava aceso, e isso durou por dias. Uma sombra em formato de um homem alto ficava rindo a noite toda e não nos deixava dormir. Barulhos de copos e pratos se quebrando e tudo que você imaginar aconteceu. Passado um mês dessas coisas acontecendo, vi Emanuel arrumando as coisas. Disse que encontrou outro lugar, mas que não era longe e que faria visitas, mas não nos deixaria passar mais por aquilo. Que o que quer que fosse aquilo que nos perturbava, iria segui-lo e deixar a nossa casa em paz. Pedi então que ele me levasse, e ele disse que sairia de manhã cedo. Pedi então que ele me levasse, e ele disse que sairia de manhã cedo no outro dia. Ele disse que sairia de manhã cedo e no outro dia ele me levaria no local. De noite, com a porta do meu quarto aberta, o vi passando com uma corda para o quarto e ele me deu um boa noite de maneira bem melancólica. Quando acordei, achei estranho ele não estar de pé, já que sempre levantava cedo e fazia o café, e quando fui ao quarto dele, levei um susto. Emanuel não resistiu à dor e cometeu suicídio naquele dia. Eu chorei, gritei, mas não havia nada a ser feito. Ele sucumbiu à dor que guardava consigo mesmo. Infelizmente. Meu marido, quando encontrou o pai dele em um bar, deu uma surra que foi necessário uns 3 homens para tirar ele de cima do cara.
E olha que ele não era uma pessoa grande, não. Mas a raiva ali o deixou com uma força grande. Era como se tivéssemos perdido um filho. Ali, então, entendi onde era a casa que ele falava ter encontrado. Era o cemitério, que não era longe da minha casa. Depois disso, os barulhos, sombras e tudo mais voltou ao normal. E o pai dele? Bom, nunca mais o vimos. Nem sei se está vivo ou não, e também não quero saber. Passados 2 anos depois disso, já havíamos superado e tivemos uma filha linda que batizamos de Emanuela. E nesse dia, dia 28 dia 28 de setembro, eu tive um sonho. Nesse sonho, Emanuel me aparecera e conversamos. Ele então me disse que eu teria que ser forte e que ele veio buscá-lo. Quando eu perguntei quem ele veio buscar, ele simplesmente levantou e foi para o meio da rua, onde veio um caminhão e o atingiu, e então eu acordei. Naquele dia, recebi a notícia que o meu marido havia sofrido um acidente com um caminhão e morrido. Meu mundo caiu. Eu fiquei muito abalada, mas eu resisti, não sucumbi, somente pela minha filha. Ela me fez aguentar muito. Visitando o cemitério, eu passei pela tumba do meu marido e depois pela de Emanuel. E quando cheguei lá, encontrei uma moça, Velma. Perguntei se ela o conhecia e ela disse que sim, que ele tinha dito que havia morrido e que ela veio visitá-lo. Achei muito estranho. Então ela me chamou para tomar um café em sua casa e eu fui chegando lá e ela me contou a história de Emanuel. Ela disse o seguinte: quando ele nasceu, sua mãe teve complicações no parto e faleceu, o que deixou seu pai muito frustrado. Ele batia no menino e nos seus outros irmãos, mas principalmente nele, por ter matado a sua esposa. Quando se casou de novo, ele e sua mulher tratavam o menino como escravo. Ele tinha que limpar, passar, fazer comida e todo o resto. Até que durante uma briga, ele, já cansado do pai, pegou uma faca e lhe enfiou na coxa e fugiu de casa, onde nunca mais foi visto por lá. Na rua, ele se prostituía para ganhar dinheiro, até que encontrou, eu com 9 filhos, não podíamos cuidar de mais um em casa. Meu marido nunca permitiria, mas consegui dar um jeito de arrancar um pouco de dinheiro escondida e mandar para ele no final do mês. Então, todo final de semana, ele me fazia uma visita para conversar. Por isso, sumia. E ele prometeu parar de se prostituir, já que agora tinha dinheiro. Esses dias ele me apareceu em sonho, falando que estava morto. Fui então conferir e então encontrei você por lá. Ana, eu fiquei besta, mas contei que ele também me apareceu em sonho. Ela também me disse que o suicídio é um negócio complicado no mundo espiritual, mas que ele havia de ficar bem. Bom, esse foi o relato dessa velha que te escreve, inclusive choro muito quando me lembro dele. E chorei escrevendo esse relato também. Muito obrigada por ler o relato. Acho que o pobre e sofrido menino que sofreu por um pai tão ruim merecia ter sua história contada. Eu encobri isso durante o relato. Mas lembro-me dele me dizendo que queria trabalhar na televisão. Aqui não é bem televisão, mas acho que ele ficaria feliz de saber que seu relato foi contado. O nome Filho do Diabo talvez seja exagero, mas eu coloquei por causa desse pai ruim que ele teve o desprazer de ter. Conheci o canal procurando sobre sonhos premonitórios e resolvi mandar o relato. Obrigada por ler e desculpe por ter ficado tão grande pelos erros. Imagina, tá ótimo. Pelos erros que essa caduca aqui cometeu. Vou revisar, mas sempre passa um ou outro. Deus abençoe sua família. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. Que triste. Que coisa, né?
tem umas pessoas loucas nesse mundo. Isso me lembrou muito o caso do menino que foi morto pelo pai da garota. Ele, o pai e a mãe. Eu tava vendo um pouco disso hoje. Ah! Como pode? O cara... não vou falar nada. Não vou falar nada. Nem um terço dos comentários que eu fiz na frente do computador aqui. Enfim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.